Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer mais um videozinho aqui rapidinho para vocês, tá bom? Lembrando, tá, que eu ainda estou interessado em vender o canal, tá? A culpa é do algoritmo, esse canal não cresce há mais de 10 anos, sabe? Ultimamente eu ganho cada vez menos, tem menos views. Eu já expus tudo naquele vídeo lá para vocês, tá? Se caso alguém souber alguém que tem interesse, compartilhe aquele meu vídeo, coloque no grupo, quem participa de grupos de WhatsApp. Eu não participo mais de grupos, tá? Coloca aí, se alguém tiver interesse a gente pode conversar. E vocês não fiquem chateados, tá? Mais pra frente eu faço outro canal, eu volto em outro lugar, enfim. Deus sabe o que vai acontecer, tá bom? Também aceito permuta, tá? Uma galinha com farofa, uma garrafa de pinga, 3 velas preta. Dou o canal e ainda trago o amor de volta em 3 dias. Tô brincando. Pessoal, eu vou fazer um vídeo agora aqui sobre verbos, tá? Verbos diferentes do hebraico, tá? Lembrando que eu vou usar aqui uma situação que aconteceu com o professor Fábio Sabino, mas eu tô usando só como exemplo. Tá? Eu tenho que ser bem claro agora em tudo que é vídeo que eu faço, porque às vezes eu falo algumas coisas, as pessoas entendem outra. Nenhuma vez que eu só citei o nome do Sabino aqui no canal, veio uma pessoa falando que eu estava falando mal do professor Sabino. Então não, eu não estou falando mal do professor Sabino, respeito ele, admiro, até participei uma vez do canal dele, tá? Mas eu estou usando uma situação que aconteceu com ele, porque aconteceu parecido comigo, tá? Então como nós tivemos essa coincidência, então isso vai encaixar perfeito no que eu quero transmitir aqui no vídeo. Só isso. Não estou falando mal, não estou falando nada, tá? Os fatos são públicos e estão no YouTube. E também não tem nada a ver com aquela live lá com o Silvestre, com o Alexandre, sabe? Não tem nada a ver com isso. Eu só vou falar de verbos porque algumas pessoas não entenderam naqueles videozinhos que eu fiz, por que alguns verbos a gente tem que analisar, por que eles estão diferentes no texto. Basicamente isso. Isso vale para qualquer capítulo da Bíblia, vale tanto para Levítico, vale para outros livros da Bíblia, tanto que eu vou usar aqui como exemplo o livro de Samuel, tá? Até para ninguém dizer que eu estou fazendo resposta ou provocação. Ultimamente tem que ser assim. Então eu vou usar como exemplo o livro de Samuel, tá? Justamente para ninguém ficar achando que esse vídeo é resposta para live, para não sei o que. Não. O meu objetivo é tentar explicar, até porque o meu canal sempre foi esse objetivo, né? Tentar transmitir exegese. Por que verbos diferentes às vezes expressam coisas diferentes? Ou às vezes não também, tá bom? Quem puder já dar um like aí, deixa eu ver se a polícia vai passar. Toda vez que eu gravo o vídeo chama a polícia. É você, né, Jesus? Tô brincando, pessoal. Então vamos lá. Em 2022, pessoal, eu fui assaltado e furtado, tá? O pior ano da minha vida foi 2022, tá? Foi quando eu tive trombose, eu fui roubado, fui assaltado, tive problema pessoal, tinha gente querendo me assassinar, enfim. Os janeiro de 2022 parecia que tinha uma tempestade em cima de mim. Não sei nem como é que eu tô vivo até hoje, tá? Pra ser bem honesto pra vocês. Porque foi um inferno na minha vida. Mas, por coincidência, nesse mesmo ano, acho que uns 3 ou 4 meses depois, o professor Sabino fez uma live onde ele disse que também foi assaltado. Tanto que ele tinha ficado uns dias fora do canal, né? Todo mundo achou estranho. Aí ele fez a live e ele explicou, o professor foi assaltado. E por coincidência também, ele também, eu não sei se ele já tinha doença antes ou foi depois do assalto, mas ele também falou que estava com diabetes. Eu não sei se ele já era pré-diabético, alguma coisa, e o assalto pode ter piorado a situação dele. Mas por coincidência eu também estava doente naquele mesmo ano. Enfim, eu tenho muitas coincidências com o Sabino, né? Nós dois não somos ateus, o nosso canal é voltado para exegese. Nós dois somos um pouco coléricos, né? Apesar de eu não demonstrar tanto assim no canal, mas eu sou bem colérico, principalmente em grupos, né? Então, nós somos as duas testemunhas do Apocalipse, tá? Tô brincando, mas eu gosto muito do professor Sabino. Então, devido a essa coincidência, eu criei aqui uma frase para mostrar para vocês 3 verbos na mesma frase, tá? Eu vou ler primeiro com calma, não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas se não der para enxergar, eu leio de novo, tá? Ó, o professor Sabino foi assaltado, tá? Preste atenção no verbo. No mesmo ano em que eu fui furtado, tá? Aqui eu estou usando o furtado, apesar de eu também ter sido assaltado, mas é para vocês entenderem o exemplo, que eu também fui furtado. Ambos fomos roubados. Deu para entender, pessoal? Quem não deu, pausa o vídeo aí, lê de novo. Ó. O professor Sabino foi assaltado no mesmo ano em que eu fui furtado. Ambos fomos roubados. Ponto. Não estou falando de ninguém, só estou usando um fato real como exemplo, tá? Deixando claro. O que acontece? O termo roubado, que é o verbo roubar, ele vale nos 2 casos. Porque roubar é quando alguém pega algo que não é seu, algo que não pertence. Então nós dois fomos roubados. Nós dois tivemos os celulares roubados. Tanto eu quanto o professor Fábio Sabino. Concordam comigo? Eu estou usando exemplo em português, tá? Para vocês entenderem. Eu acho que até aqui todo mundo concorda. Então eu posso dizer que Ronaldo e Sabino foram roubados? Posso. Os dois foram roubados. Agora, é a mesma coisa assaltado e furtado? Não. Furto, pessoal, é quando alguém pega algo que é seu sem você ver. Por exemplo, imagina que a mulher está no trabalho, ela deixa a carteira lá em cima da mesa, vai alguém e passa a mão na carteira dela. Isso é um furto.
Ou alguém está andando com o celular na rua, passa um trombadinho e pega o celular daquela pessoa. Isso é um furto, é o verbo furtar, é você pegar algo de uma pessoa, tá? Já o verbo assaltar, ele é diferente. Ele expressa um pouco mais de intensidade, porque um assalto é quando a pessoa toma algo que é seu mediante violência ou ameaça. Então é diferente. A pessoa põe a arma na sua cara e fala, me passa o seu celular. Isso é um assalto. Então é diferente de um furto. O assalto, a pessoa se coloca numa situação de um risco maior, a vítima no caso. Então, assalto e furto são coisas diferentes. Eu posso dizer, por exemplo, o Sabino e o Ronaldo foram furtados? Não, porque o Sabino não foi furtado. Ele teve a vida dele em risco. O cara obrigou ele a passar o que é dele pro cara. Então isso foi um assalto. Eu posso dizer o Sabino e o Ronaldo foram assaltados? Não. Ah, Ronaldo, você não foi assaltado? Sim, mas eu estou usando outro exemplo de quando eu fui furtado, que foi no mesmo mês, tá? Furtaram meus cartões. Não, porque aqui no caso, o Sabino não foi furtado, ele foi assaltado. Então, apesar de ambos os verbos terem o sentido de roubar, são verbos diferentes. Concordam comigo? Eu acho que até esse determinado ponto do vídeo dá para entender, né? Que deu para entender, eu acho que aqui não vai ter controvérsias. O que vocês acham? Tá? Lembrando, tá, pessoal, quem puder dar um like aí para ajudar, quem sabe de repente algum vídeo bomba, né, alguma coisa, mas esse canal tá na reta final mesmo, tá, pessoal? Eu falo em vender assim, porque às vezes eu preferia deixar o canal com outra pessoa do que simplesmente eu apagar todos os vídeos e sumir se eu arrumar um emprego, tá? Mas realmente ele tá na reta final mesmo, eu lamento, tá? Lamento, mas é um canal também que é muito estressante, não dá nada, sabe? Você não consegue nem ganhar o dinheiro direito. Inclusive eu falei para vocês do meu AdSense, né? Esse mês arrisco eu nem receber. Ah, e mais um detalhe importante. Eu não estou pedindo dinheiro para ninguém, tá, pessoal? Eu esqueci de falar no outro vídeo. Quando eu faço um vídeo assim, é só para vocês que são inscritos no meu canal, os poucos que ainda gostam do meu trabalho, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui no YouTube, na plataforma. Pra gente que é criador de conteúdo. Mas eu não gosto de aceitar dinheiro de ninguém, tá? Quem já teve em grupo comigo sabe disso. Teve até uma vez que teve uma pessoa que insistiu muito, eu não vou falar o nome por questão de ética, para me fazer um pix, eu não quis. E eu tenho um motivo muito forte para não aceitar dinheiro dos outros, tá? Só quando eu faço uma vaquinha, quando é uma emergência, que nem eu fiz a vaquinha da mudança. Fora isso, eu detesto aceitar dinheiro dos outros, tá, pessoal? Então eu não estou pedindo dinheiro, eu só estou mostrando para vocês como é que está a situação aqui no YouTube. Até porque quem paga meu salário aqui no YouTube são os anunciantes, as pessoas que pagam para anunciar no YouTube. O YouTube dá uma porcentagem para o criador. Então eu vou repetir, não estou pedindo dinheiro para ninguém, tá bom? Não detesto aceitar dinheiro dos outros. Então vamos continuar o tema. Se deu para entender aqui, pessoal, então eu vou usar Samuel como exemplo. Em 1 Samuel 18:1, eu vou ler aqui para vocês que é mais fácil. Às vezes quando eu faço vídeos assim explicando a situação, por que eu estou querendo sair do YouTube e trabalhar fora de novo, tem gente que acha que eu estou pedindo dinheiro. Eu digo, não, pessoal, eu tenho muita dignidade, eu não gosto de pedir dinheiro para ninguém. Quem me conhece aqui no canal sabe. Eu acho que vocês já viram N vídeos meus, vocês viram que eu não fico pedindo dinheiro, pix, essas coisas, eu detesto isso, tá? Então, por favor, respeitem. Às vezes até eventualmente tem pessoas que fazem pix pra mim, mas nada a ver com o assunto do canal, tá? Às vezes a pessoa viu um vídeo meu que gostou, ou comprou um esboço, aí é diferente, mas eu não estou fazendo esses vídeos para pedir dinheiro não, tá? Aconteceu que terminando ele de falar com Saul, Jonatas apegou-se a Davi, e Jonatas começou a amá-lo como a si mesmo. Aqui a broderagem lá de Davi e Jonatas. O que acontece, pessoal? Amor em hebraico, eu vou escrever do lado de cá que é mais fácil. É a Havá. Tá? A Havá. Mas aqui em Samuel, o autor utilizou o termo Aheb. Ou Eheb, né, também. O Alice pode ter o som de E. Eu vou colocar Aheb, tá? Os dois verbos, pessoal, são diferentes, tá? Os dois verbos querem dizer amar. Mas é o mesmo verbo? Não, é que nem eu falei aqui, ó. Tanto Sabino quanto Ronaldo foram roubados. Mas foi da mesma forma? Não. Um assalto é muito mais intenso do que um furto. Então, não é a mesma coisa. Eu posso até dizer, os dois foram roubados, mas intensidades diferentes. O mesmo acontece aqui. Tanto a Havá quanto a Hev é que nem roubo. Os dois quer dizer amar. Mas a intensidade que esses verbos expressam no hebraico são diferentes. Os dois podem ser usados para amor fraternal, por exemplo, eu amo meu filho. Beleza, pode usar qualquer um dos dois.
Os dois podem ser utilizados para Deus, e foi inclusive aquele judeu que participou do canal do Érico que tentou me refutar nesse ponto, né? Ah, porque o verbo é usado para Deus, como é que pode ser erótico? Ele pode sim ser usado para Deus, amar a Deus, tanto a Havá quanto a Heve. Mas eles têm intensidades diferentes no hebraico. Porque aqui, onde está escrito aqui que Jonatas amou Davi, além de ser o mesmo do versículo 20, que fala que Mical amou Davi, eu vou pegar aqui 2 Samuel 13:1 para vocês entenderem melhor. Capítulo 13 de Samuel. 12:13. Eis que aconteceu depois disso. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã que era bela e se chamava Tamar. E Aminon, filho de Davi, se apaixonou por ela. Aqui é esse verbo aqui, ó, se apaixonou, no hebraico. Então vocês notem que não era um simples amor fraternal de um irmão com uma irmã. Porque eles eram meio-irmãos, né, no caso. Um irmão pode sim amar a irmã, mas não nesse sentido. Aqui ele se apaixonou. Então mostra que aqui é um pouco mais intenso do que esse daqui, correto? Aminon se atormentou a ponto de adoecer por causa de sua irmã Tamar, porque ela era virgem e ele não via nenhuma possibilidade de fazer algo. Então você vê que ele amava tanto a irmã dele, que ele chegou a ficar doente, de cama, perdão a expressão, meninas, de tesão pela própria irmã. Aí nos versículos, eu vou pular aqui nos versículos, vocês conhecem a história, que ele abusou dela. Ele faz uma armadilha para pegar a irmã. Aí aqui no versículo fala assim, depois que ele faz o ato sexual. Então Aminon irou-se sobremaneira. A aversão que lhe teve foi maior do que o amor, porque o Erev, com que a tinha amado. O que ele está dizendo? Que a aversão que ele teve com a irmã depois do sexo foi maior do que o Aheb, o amor, o tesão que ele tinha por ela. Então eu pergunto, esse verbo não expressa uma intensidade maior do que um simples ahavá, pessoal? Sim, é que nem furtado e assaltado. Vamos supor que esse verbo aqui, ahavá, seja o equivalente do furto, em português. No sentido de intensidade, tá? Senão tem gente que vai falar que eu estou ensinando errado. E Aheb tem o sentido de assalto e intensidade. Então é claro que isso aqui expressa uma intensidade maior do que essa. Então isso é parte da exegese. Você tem que ver por que o mesmo autor, se ele conhecia o idioma, se ele estava escrevendo na língua dele, que era a língua materna, por que ele utilizou termos diferentes? É porque ele queria expressar uma intensidade maior. Que o amor de Aminon pela irmã não era um simples amor fraternal, era um amor erótico. Ele tinha tesão por ela, assim como Jonatas e Davi. Eu já falei muito desse Jonatas e Davi, tá? E também não é o foco do vídeo. Então como é que a gente sabe? Como que a gente faz para analisar então essas coisas? Primeiro, uma coisa que é importante é você ver a origem da palavra. Aquele aparato crítico que eu uso do Bible Hub, algumas palavras ele menciona, outras ele coloca assim, origem desconhecida. Está em inglês lá, tá? Talvez os criadores do site não conheçam todas as palavras, mas algumas eles conhecem. Então, quem tem acesso a outro tipo de aparato crítico, um Bible Worker, que o Sabino usa, é muito bom, porque você pode ver a origem. Porque quando você descobre a origem da palavra, você pode entender a evolução da palavra de uma língua para outra. Como é que essa palavra foi parar naquele outro idioma de outro jeito. Entendeu? Deixa eu ver se eu consigo dar um bom exemplo para vocês de um idioma para o outro, quer ver? Por exemplo, aqui no Brasil a gente fala, deixa eu ver... Eu posso dar um exemplo que é um palavrão, pessoal. As moças que não gostam de palavrão são mais sensíveis, me desculpem, tá? Mas, por exemplo, a gente fala aqui no Brasil a palavra caralho. Essa palavra não é um palavrão. Essa palavra, na verdade, era o mastro mais alto do navio, onde ficava um cestinho que ficava um marinheiro olhando, se não tinha um iceberg, um obstáculo, terra à vista, essas coisas. Mas aí os portugueses começaram a usar isso para xingar as pessoas. Ah, vai pra casa do caralho. E acabou virando um eufemismo para o objeto sexual masculino. Mas essa palavra não é um palavrão. Para nós, hoje em dia é, mas a palavra não é. Então, se a gente for analisar a palavra, a gente tem que ver a origem da palavra. Qual é a origem da palavra? Portugal. A língua mãe que originou o nosso português aqui do Brasil. E o que significa essa palavra em Portugal? É só um mastro. Vocês estão entendendo? Então, assim, a gente tem que ver a origem da palavra, que ajuda a gente a ter uma compreensão maior dos textos sagrados. Segunda coisa que a gente tem que ver, paralelos. A gente tem que ver, que nem eu fiz aqui agora, onde a palavra aparece em outros textos bíblicos. Que nem aqui, o Jonatas amou Davi com sua própria alma. Se a gente não tivesse esse outro texto de 2 Samuel, a gente nunca ia saber que esse amor era mais intenso.
Então a gente tem que comparar, às vezes, onde a palavra aparece em outros versículos, para ver se realmente faz sentido ou não. Ou se é assim, um simples amor ou se é um amor mais intenso, tá? Outro ponto importante em exegese. Inclusive eu estou fazendo esse vídeo aqui, pessoal, porque quando acabar o meu canal, pelo menos vocês vão ter como fazer as próprias exegeses de vocês, baseado nisso que eu tenho ensinado há anos aqui para vocês, tá bom? Vocês podem pegar o Bible Hub, eu já tenho um vídeo aqui sobre o Bible Hub, vocês podem pegar um versículo, uma palavra, uma letrinha, analisar tudo isso, e vocês podem fazer boas exegeses, tá? Sempre a gente respeitando esses tipos de regras, tá? Então, quando acabar o canal, pelo menos eu deixei algo aqui que eu acho que vai ser importante para quem gosta de exegese, tá? Outra coisa que você tem que ver é se a palavra não é composta. Só um PS aqui no paralelos. Quando a palavra não tem paralelo, isso é chamado rapex legomenos, tá? Quer dizer que a palavra não tem paralelo, tá? Aí é mais difícil você ter um respaldo. Você tem que ver só baseado em outras variantes para tentar entender o sentido da palavra. Palavra composta, pessoal, também pode mudar o sentido. Às vezes a palavra no hebraico, eu estou colocando composta, mas não é composta que nem em português. Português é como? A gente tem guarda-chuva, guarda-roupas, etc. É uma palavra composta. Mas no hebraico, apesar de não ser bem palavra composta, mas tem palavra que ela só forma algo quando ela está junta com outra palavra. Que nem, por exemplo, a palavra guarda-roupas. Se um estrangeiro vem para o Brasil e ele não sabe português, aí ele vai traduzir uma palavra, ele vai achar que é duas palavras diferentes. Ele vai falar que tinha um guarda armado e aqui tinha roupas do guarda. Nós, como brasileiros, sabemos que guarda-roupa é uma palavra composta. Inclusive, eu esqueci de falar aqui para vocês, essa frase aqui que eu usei como exemplo, imagina que alguém traduza para uma língua que não tem essas palavras aqui separadas, seja tudo roubo. Eu não sei se tem algum idioma assim, mas deve ter. A pessoa ia achar que o que aconteceu com Sabine e comigo foi a mesma coisa. Porque na tradução, na língua dessa pessoa, não tem essa variação de intensidade. Então a pessoa ia achar que é a mesma coisa. E a palavra composta também. Se você tem uma palavra que só funciona junto com outra palavra, você tem que ver por que elas estão as duas ali. Que nem naquele vídeo lá de Levítico, eu falei que a palavra ali em Levítico 23 era o verbo dar, né? Seria literalmente dar. Mas ali tem a outra palavrinha que acompanha, que é a palavra carnalmente. Então seria dar carnalmente. Então as duas palavras juntas, elas formam uma palavra composta. Porque ela sozinha não quer dizer nada. Sozinha vai dizer o quê? Não dá para o animal? Não tem nem sentido isso. Então ali é dar-se carnalmente, que é uma figura de linguagem. E aí vem esse outro ponto também. A gente tem que ver também essas palavras, se elas são literais ou não. Como eu falo há anos aqui no canal para vocês, há anos, eu tenho vídeo já sobre isso, tá? Figuras de linguagem. Inclusive eu tive que usar palavrões também para exemplificar, porque senão as pessoas não iam entender alguns pontos. Mas tem palavras, expressões e línguas, pessoal, que elas são figuras de linguagem. Elas não são literal. Se eu falar assim, por exemplo, a cobra vai fumar. É claro que eu estou usando só uma expressão. Não é o animal, a cobra, que vai pegar o cigarro e fumar. Não tem nem como. Eu estou falando, a cobra vai fumar, uma expressão. O bicho vai pegar, a vaca foi pro brejo. Tudo isso daí são expressões. Então aquela palavra lá que eu falei dos deitares da mulher, aquilo pode ser uma expressão. Tá? Não quer dizer que seja uma literalidade, tá? Mas só estou citando aqui para contextualizar para vocês. Então, finalizando aqui, pessoal. Ah, sim, esqueci de colocar aqui também. A gente também tem que ver, por fim, outras fontes. Tá? Outras fontes. Às vezes você vê um termo na Bíblia, você não sabe bem o sentido dele. Você pode pegar, por exemplo, a Septuaginta, pode pegar escritos gregos, o próprio Flávio Josefo pode ser usado sim, ver como que Josefo entendia esse termo. Foi assim que eu descobri que eunuco era uma referência homossexual, inclusive usando Josefo. Pô, então você tem que ver outras fontes que vão te ajudar a você entender o que significa o termo que você está analisando, tá bom? E para finalizar, duas hipóteses. Ronaldo, pode ter sido dois autores diferentes que escreveram? Pode. Tanto que o William Weyerhaeuser, né, que criou a teoria das fontes, ele se baseou nisso. Ele começou a observar que no hebraico, às vezes se usavam termos diferentes para as mesmas palavras, e termos que às vezes não tinham no período de Israel, mas tinham em outro. E assim que surgiu a teoria das fontes, das tradições lá, javista, eloísta, sacerdotal e deuteronômica, tá? Ronaldo, pode ser também que as duas palavras queiram dizer exatamente a mesma coisa, mas em épocas diferentes? Pode, também tem essa hipótese, não podemos descartar. Pode ser que as duas palavras tenham o mesmo sentido, até a mesma intensidade. Que nem eu falei do exemplo aqui da língua, pode ser que na língua deles tenha o mesmo equivalente às duas palavras. Também é uma possibilidade, tá? Então, isso também são possibilidades que podem acontecer. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui antes de encerrar o vídeo. Origem, paralelo, outras fontes. Não, acho que deu para entender, né? Acho que se
Se eu esqueci alguma coisa, eu coloco aí nos comentários, tá, pessoal? Enfim, o canal já está chegando no fim, tá? Se alguém tiver interesse aí, vem de privado, meu contato está aí no WhatsApp. Se alguém puder, mostra esse vídeo para alguém que tem interesse e tal, não sei o quê, porque se tiver alguém decente que puder continuar aqui pro canal, eu vou ficar até muito feliz, pessoal, tá? Enfim, finalizando. Então, num idioma, numa língua, quando você tem verbos diferentes, você tem que entender por que eles são diferentes se a pessoa está escrevendo. Pode ter todas essas hipóteses aqui e fazer todo esse tipo de análise aqui para você entender. Que nem nesse caso aqui de Davi e Jonatas. Por que o autor de Samuel, que é o mesmo autor, inclusive era um livro só, né, antigamente, por que ele usa esse termo para Jonatas e para Mical, que é o mesmo termo que ele usa lá para Minon? Ele podia ter usado a Ravá. Seria um termo bem mais fraternal. E Jonatas amava Davi. Beleza, é um amor fraternal. Por que ele usou esse outro termo? Porque ele queria expressar mais intensidade. É que nesse exemplo aqui do assaltado e furtado. Por que eu usei aqui assaltado? Porque assaltado é diferente de furtado. Apesar de ambos serem roubos, um expressa mais intensidade, até risco, do que o outro. Tá bom, galerinha? Acho que deu para entender aí, né? Deixa eu ver, se eu não esqueci de nada. Não, acho que deu para entender. Então tá aí, pessoal. Quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Isso é chato, você sempre tá pedindo em todo vídeo, mas aqui eu falei, o YouTube tem essa bosta. O algoritmo não ajuda mais, por isso que eu estou encerrando aqui o canal, entendeu? Não sei até quando eu vou postar, mas infelizmente não dá, pessoal. O YouTube não dá para você depender mais só do YouTube, tá bom? Obrigado aí a todos aí que assistiram, tá? Mesmo se eu encerrar o canal, aí, o meu carinho por vocês é o mesmo, tá? Às vezes eu já pisei na bola, já cometi erros aqui que eu me desculpei, já falei coisas erradas, às vezes eu me atrapalho com nomes. Enfim, eu sou um ser humano como outro qualquer, tá? Mas o importante é que pelo menos eu tentei sempre transmitir isso aqui para vocês, ó. Um conhecimento de escrituras antigas, de uma forma que até uma pessoa que não tem muito estudo consiga entender, tá? Até uma pessoa humilde que está vendo esse vídeo vai conseguir entender o que eu falei aqui. Pelo menos foi isso que eu tentei fazer nesse canal nesse tempo todo, tá bom? Mais a todos, galerinha. Agora eu vou lá criar o meu canal, o Professor Rebolando. Professor Ronaldo Rebolando. Será que dá para ganhar dinheiro, pessoal? Mais a todos.